Meus irmãos, abramos agora a palavra de Deus com o mesmo espírito de reverência, de adoração. Em 1 Coríntios 4, nós leremos do verso 1 até ao 13. 1 Coríntios 4, do 1 ao 13. Os ministros da palavra sob o escrutínio da sabedoria divina. Os ministros da palavra sob o escrutínio da sabedoria divina é o tema da nossa mensagem nesta noite. E principalmente para as crianças, escrutínio é o ato de examinar, é o exame, sob o exame da palavra de Deus. Escrutinar é examinar, provar. E nós vamos falar sobre isto com base neste texto. Diz a palavra do Senhor: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Amém. Meus irmãos, a igreja contemporânea se encontra imersa em um ambiente profundamente moldado pela lógica da visibilidade, da imagem, da influência e da performance. A imagem é mais importante do que o caráter interior. Sem dúvida, muito do nosso caráter se mostra no exterior, mas a sociedade contemporânea, ela criou uma dicotomia, ela separou uma coisa da outra. E esse cenário não está restrito ao campo secular. Ele penetrou de maneira significativa o próprio contexto eclesiástico. Multiplicam-se pregadores que se apresentam como mentores de sucesso, comunicadores carismáticos que oferecem direção prática para a vida, frequentemente em moldes muito próximos ao que se convencionou chamar de coaching. Ao lado disso, meus irmãos, também em círculos que condenam o coaching, configurou-se ou consolidou-se a figura do pregador estrela, do reformado de grife, cuja projeção pública ultrapassa, em muitos casos, os limites saudáveis do ministério cristão.
inclusive em círculos como os nossos, que se identificam como reformados. Ainda que nem sempre com a devida vigilância teológica e eclesiástica. E nem sempre com a autorização desses irmãos. Esse fenômeno, meus irmãos, se amplia com o papel crescente dos chamados influencers. Há influencers para todos os gostos. Nós temos nossos influencers reformados, que por meio das redes digitais passam a exercer influência, como o nome diz, direta sobre a formação teológica e devocional, e até mesmo ética de muitos crentes. Não se trata aqui necessariamente de negar que haja conteúdo útil ou mesmo edificante em alguns desses espaços. O problema, meus irmãos, está na forma como essa dinâmica se reconfigura na prática. Na verdade, como ela reestrutura e reconfigura a percepção da igreja sobre o ministério da palavra, sobre o evangelho e sobre a própria vida comunitária. A gente vê muitos desses influencers que se dizem reformados porque pensam alguns pontos da teologia reformada, mas que não têm uma cosmovisão de fato reformada. E duas distorções se tornam particularmente evidentes por causa disso. A primeira é a progressiva subvalorização dos ministros locais e das comunidades locais. Aqueles que, de maneira ordinária e constante, pastoreiam um rebanho, pregam a palavra, administram os sacramentos, vigiam e acompanham de perto as lutas e o crescimento espiritual da igreja, os ministros que visitam, que quando você está doente é quem vai lá. Esses homens passam a ser, muitas vezes, comparados com padrões irreais, estabelecidos por recortes de pregações, conteúdos editados e discursos moldados por impacto imediato. Vocês sabem, vocês lembram que, enquanto os grupos se digladiavam em Corinto por causa do seu líder preferido, embora sem autorização deles, porque eram homens fiéis, Paulo, Apolo, Pedro, Estéfanas, que possivelmente era o pastor, e que vai ser mencionado lá no final, era esquecido. Aquele que estava lá presente, pregando a palavra fielmente. Então a primeira distorção é essa subvalorização dos ministros locais. Mas a segunda distorção que esse contexto traz é a fragmentação da própria comunidade. Expostos a múltiplas vozes, muitos crentes passam a construir sua compreensão da fé a partir de uma colagem de referências diversas, nem sempre coerentes entre si. E isso para a nossa geração é normal, porque ela é uma geração pluralista e inclusivista. Ela convive com o contraditório. Forma-se assim uma espécie de audiência espiritual composta por muitos mestres, carentes, no entanto, de unidade, de profundidade, de submissão e de um cuidado pastoral completo, e isso contribui para o crescimento da maior igreja, pelo menos no contexto brasileiro, que é a igreja dos desigrejados. Nesse contexto, irmãos, os juízos se tornam mais rápidos, mais superficiais e não raramente desconectados dos critérios estabelecidos pela própria Escritura. Não é difícil perceber que esse cenário, embora revestido de novas formas, ele ecoa problemas antigos. A igreja de Corinto, nós temos visto, no primeiro século já enfrentava algo de semelhante. Já estamos aqui no 4º capítulo, onde nós vimos divisões, preferências pessoais, avaliações baseadas em critérios humanos e uma compreensão distorcida do ministério cristão. E é exatamente nesse contexto que o apóstolo Paulo dirige suas palavras em 1 Coríntios 4. Nós já estamos na seção final, que começou lá no capítulo 1. Veja, ele ocupou aqui 1/4 da sua epístola para tratar desse problema das divisões. E o que encontramos neste texto não é apenas uma correção pontual de um problema histórico, é também a redefinição profunda do ministério da palavra, submetido ao escrutínio da sabedoria divina. Você lembra que os problemas básicos, o problema que estava no fundo, no coração dos coríntios, com suas divisões, era primeiro o culto à sabedoria
humana, e segundo, o culto à personalidade humana, personalismo e culto à sabedoria. Então, exatamente, Paulo vai reestruturar ou reconfigurar o julgamento dos ministros da palavra, não à luz da sabedoria humana como os coríntios faziam, mas à luz da sabedoria divina. Então, Paulo está corrigindo a visão do que é o ministério cristão. Ele faz uma redefinição profunda do ministério da palavra e daqueles que pregam a palavra, agora submetido ao escrutínio da sabedoria divina. E essa redefinição confronta de modo direto tanto os líderes quanto a igreja, chamando ambos de volta aos critérios de Deus. Como esse texto é atual, você vai perceber que Paulo ele sai da questão das divisões, sabedoria humana, ele fala da obra do ministério, do papel dos ministros, das responsabilidades dos ministros, já falamos isso na mensagem anterior. Agora ele vai falar do julgamento, com que critérios se devem julgar os ministros. É exatamente esse retorno aos critérios de Deus, portanto, que o apóstolo Paulo passa a desenvolver de forma mais clara ao longo de 1 Coríntios. Ele tinha tratado das divisões, do capítulo 1, 10 a 17, tinha exposto o contraste entre a sabedoria humana e a divina, revelada na cruz de Cristo, no capítulo 1, 18 ao 2, 16. Em seguida, no capítulo 3, ele havia evidenciado que aquelas divisões não eram um problema meramente organizacional, mas sinal de imaturidade espiritual. Eles eram carnais, a igreja estava agindo segundo padrões humanos, avaliando líderes e ministérios com critérios incompatíveis com o evangelho. E ainda que Paulo tenha corrigido conceitualmente essa distorção, mostrando que os ministros são cooperadores no reino de Deus, que a igreja pertence ao Senhor, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, o problema não se resolve apenas no nível da explicação doutrinária, e é precisamente nesse ponto que nós chegamos ao capítulo 4. E aqui Paulo não introduz um novo tema, ele está aprofundando e aplicando o que já foi estabelecido, e o foco recai sobre o ministério da palavra e sobre a forma como ele deve ser compreendido, tanto pelos líderes como pela igreja. E eu quero que você ouça esta mensagem pensando, avaliando a si mesmo. Como você vê o ministério da palavra? Quais as suas atitudes para com o trabalho pastoral da comunidade local? O apóstolo define exatamente os ministros como servos de Cristo, como despenseiros dos mistérios de Deus, deslocando completamente o eixo da avaliação. Não são as preferências da comunidade, não é a retórica dos pregadores, não são os padrões culturais de prestígio que determinam o valor de um ministério, mas o juízo de Deus, diante de quem todo ministro prestará contas. E esta palavra é primeiramente para mim. Mas, ao mesmo tempo, Paulo ele vai expor a raiz do comportamento divisivo, a arrogância espiritual. Os coríntios haviam desenvolvido uma percepção inflada de si mesmos, como se já tivessem alcançado uma condição de plenitude, e essa autossuficiência se revela na prática na forma como eles julgam, como eles comparam e como eles se alinham a diferentes líderes de sua preferência. Preste atenção, porque é o retrato da nossa geração. Por meio, então, de uma ironia cuidadosamente construída, Paulo vai colocar lado a lado duas realidades. De um lado, a autopercepção elevada dos coríntios, como eles se viam a si mesmos como avaliadores do ministério da palavra. E de outro, a experiência concreta dos apóstolos, marcada por fraqueza, sofrimento e desprezo. E essa contraposição não é meramente retórica. Ela vai evidenciar que a igreja havia se afastado do padrão da cruz, adotando uma visão de glória incompatível com o caminho trilhado pelos próprios instrumentos que Deus levantou para a sua edificação. Assim, meus irmãos, 1 Coríntios 4, de 1 a 13, funciona como uma correção pastoral necessária aos coríntios e a nós. Lembra do título da série, Uma Igreja como a Nossa. Paulo não apenas redefine o evangelho, o ministério, mas ele também recalibra a percepção da igreja sobre si mesma e sobre os seus líderes. Veja, cuidado, eu sou da igreja tal, eu sou da terceira igreja. Eu sou ovelha do pastor Marcos. Isso também pode ser soberba. O que está em jogo não é, portanto, uma questão secundária, mas a fidelidade ao modo como Deus estabeleceu
que sua obra deve ser conduzida. O ministério da palavra, portanto, não pode ser avaliado à luz de critérios humanos. Ele está sob o escrutínio da sabedoria divina, aquela mesma da lógica da cruz, que se manifesta em 3 aspectos aqui, em 3 elementos, que são as divisões da nossa mensagem. O ministério, a sabedoria divina vai se manifestar no juízo de Deus, no seu juízo final, na palavra revelada e no padrão da cruz. E eu vou adiantar então os 3 pontos da nossa mensagem, e vai ser em forma de princípios. A primeira delas, nós vamos ver que o ministério deve ser compreendido à luz do juízo de Deus, sobretudo do juízo final. Essa é a primeira divisão. O ministério deve ser compreendido à luz do juízo de Deus. Em segundo lugar, nós veremos, com a graça de Deus, que o ministério deve ser compreendido, o ministério da palavra, à luz da palavra de Deus. E isto vale para o ministério e para o ministro. Você pode escolher, o ministro da palavra deve ser julgado, e o ministério dele deve ser compreendido à luz da palavra de Deus. E terceiro, o ministério deve ser compreendido à luz da lógica da cruz. Então vamos aos pontos. Primeiro, Paulo vai mostrar, para corrigir a distorção dos coríntios, que o ministério deve ser compreendido à luz do juízo de Deus. Veja os versos 1 a 5. Olhe para a sua Bíblia. O apóstolo inicia esta sessão com uma redefinição direta e necessária. Ele diz: assim, pois, importa. Essa palavra importa fala de um dever, de uma obrigação, de algo necessário, de algo que não é contingente, que não é relativo, que não é mutável, que precisa acontecer. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Como é que você deve olhar o ministro da palavra? Como servo de Cristo e como despenseiro dos mistérios de Deus. E a forma como Paulo se expressa indica que o problema não era apenas de comportamento dos coríntios, mas de percepção. A igreja estava olhando os ministros, mesmo o próprio Paulo, de maneira equivocada, supervalorizada. Por isso ele corrige o ponto de partida: importa que os homens nos considerem. Antes de tratar das atitudes, ele ajusta a compreensão. E eu quero chamar a sua atenção para esses 2 termos. Ele diz que nos considerem como servos e despenseiros. O primeiro título utilizado é esse, servos. E essa palavra servos, ela não descreve alguém em posição de destaque, mas um subordinado, alguém que atua sob autoridade. Essa palavra traduzida por servos não é a mesma doulos nem diáconos. Não é a mesma palavra. É uma palavra que, em seu uso original, era usada para designar remadores, que trabalhavam na parte inferior das embarcações, que eram invisíveis aos passageiros do barco, do navio, que conduziam o navio conforme a direção de um outro. A imagem, então, é intencional. O ministro ele não define um rumo, ele só rema, ele não estabelece a mensagem, ele só prega o que Deus lhe deu na palavra. E ele não é o centro da mensagem, não é o centro da atenção. Ele aponta para Cristo, ele serve a Cristo. É isso tudo que Paulo quer dizer quando ele diz: os homens têm que nos considerar como servos, como remadores de um barco, lá nos escombros, no porão do barco, que estão apenas remando, mas que não têm o rumo do barco. O segundo termo, despenseiros, aprofunda essa ideia. Porque a palavra eu posso pronunciá-la aqui, porque ela lembra uma palavra em português. Eu sempre gosto de fazer isso, porque cria a associação oikonomoi. O oikonomos vem daí que vem economia, economo. Era o mordomo, o despenseiro, que cuidava e administrava os bens do seu senhor. Então, no contexto do mundo antigo, o despenseiro era um administrador da casa, responsável por gerir os bens do Senhor. Ele não era o proprietário, mas alguém em quem se confiava a administração daquilo que pertencia a outros. Nós, ministros da palavra, recebemos de Deus a responsabilidade de pregar o evangelho. E essa imagem confronta diretamente a mentalidade dos coríntios. Eles estavam tratando os líderes como se fossem proprietários de algo, como se cada um tivesse a sua mensagem, a sua linha, a sua identidade própria. Paulo corrige. O que foi confiado aos ministros são os mistérios de Deus,
Isto é, a revelação divina, o evangelho, o mistério da cruz. E essa revelação não lhes pertence. Dessa definição decorre o critério fundamental, no verso 2. Qual é o critério de julgamento? O que se deve requerer dos ministros? Não é que a igreja deles esteja cheia. É muito bom ter igreja cheia. Não é que ela cresça em número. Não é que ela se torne uma mega igreja. Não é que eles ganhem muitas almas. Porque quem converte é o Senhor. Veja o verso 2, qual é o critério fundamental. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Esse é um dos textos chamados no nosso seminário, na minha época de seminário, de versículos Obadias. Esse é um termo, versículos Obadias, que o reverendo Francisco Leonardo, grande mestre da palavra de Deus, que já está no alto dos seus 95, 96 anos, um holandês, trazia, porque Obadias significa o servo do Senhor. E ele dizia com seu sotaque holandês: meus irmãos, nós somos Obadias, servos do Senhor, nada mais do que isto. E nós tínhamos que memorizar alguns versículos ao longo do seminário, e este é um deles. Que ele seja encontrado fiel. Irmãos, à luz da sabedoria divina, portanto, o ministério não é julgado pelo sucesso, mas pela fidelidade. E fidelidade aqui não é medida por resultados visíveis, aprovação pública ou influência, nem sequer pela transformação dos ouvintes. Eu já ouvi pregadores dentro do círculo reformado dizerem: se não há conversão, se não há quebrantamento, não há unção. Mas o que dizer de Isaías? Alguém duvidaria do poder com que ele falava? O que dizer de Jeremias? Eram homens fiéis, com uma palavra contundente, com uma retórica perfeita, com uma pregação poética e ardente. Mas não houve conversões significativas no ministério deles. Meus irmãos, o despenseiro é avaliado pela forma como ele administra aquilo que recebeu. E ele não tem liberdade para alterar o conteúdo, adaptar a mensagem para agradar ou ultrapassar os limites da revelação. A sua responsabilidade é guardar, transmitir e aplicar fielmente a palavra de Deus. E isso inclui necessariamente não ir além do que está escrito, preservando o ensino da igreja de distorções que nascem da exaltação humana. Ele não pode inventar coisas para atrair pessoas. Essa perspectiva também redefine completamente a questão do julgamento. Paulo vai dizer: a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. E nisso Paulo não está expressando desprezo pela igreja, ele está fazendo uma reordenação da autoridade. O juízo humano, seja da comunidade, seja de opinião pública, não é o critério final. Nem mesmo a autoavaliação é suficiente. Veja, ele diz: de nada me argui a consciência, mas nem por isso eu me dou por justificado. Minha consciência também é falha, ela é importante. Aliás, temos aprendido sobre o cristão e a consciência nas quartas-feiras. Ele diz: nem eu tampouco julgo a mim mesmo, mas nem por isso me dou por justificado. O ponto culminante está no versículo 5, que diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. E aqui, julgueis, não é que a gente não deve julgar em qualquer... Porque tem gente que usa isso, principalmente quando não quer ser confrontado, né? Não é isso que ele está falando. O contexto é claro: julgar os ministros precipitadamente. O Senhor é aquele que trará à luz o que está oculto e manifestará os desígnios do coração. Isso estabelece o verdadeiro horizonte do ministério, a prestação de contas a Deus. Veja, ele diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, coisas que ninguém via. A gente vai ficar surpreso, a gente vai ficar estupefato com coisas que estavam escondidas por trás de um ministério particularmente, visivelmente reconhecido. Ele não só trará à luz estas coisas, mas também manifestará
os desígnios dos corações, não só as atividades secretas, mas a motivação do coração será manifesta no dia do juízo final. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Irmãos, isso deve nos fazer estremecer, a mim me faz, porque Deus conhece o meu coração. Então, é diante de Deus que o ministro vive, que ele serve e que ele será avaliado, não é pelos likes. Então, o ministério da palavra está sob o escrutínio da sabedoria divina, sobre o exame da sabedoria divina. Não é a igreja que define os critérios, ela até é chamada a julgar em alguns momentos, sim. No capítulo 5, Paulo vai chamar a julgar e até expulsar um membro. A gente vai ver isso quando chegar lá, se o Senhor Deus permitir. Mas não é a igreja que define os critérios, não é o próprio ministro. Deus é quem julga, e esse juízo alcança não apenas as ações, mas as motivações. Mas ele só será definitivo no dia final. Se, portanto, meus irmãos, o ministério deve ser avaliado à luz do juízo de Deus, é igualmente necessário reconhecer que esse juízo não é arbitrário. Deus mesmo estabeleceu em sua palavra o padrão pelo qual os ministros, tanto os ministros como a igreja, devem ser medidos. Isso nos leva ao segundo ponto. O ministério deve ser compreendido à luz da palavra de Deus. Versos 6 e 7. O ministério deve ser compreendido à luz da palavra de Deus. Após redefinir o ministério à luz do juízo de Deus, Paulo avança agora para um segundo eixo igualmente decisivo. Observe como há um progresso no seu pensamento. Ele vai dizer que o ministério e a própria vida da igreja devem ser regulados pela palavra de Deus. Aqui somos chamados a julgar. O julgamento é pela palavra de Deus. Veja, ele afirma: estas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Ele deixa Cefas, porque aparentemente Cefas ou Pedro não tinha estado por lá, tinha alguma influência, mas não fora pastor daquela igreja, enquanto ele e Apolo sim. Então ele diz: apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Aqui está uma exortação clara que ele quer trazer: não ultrapasseis o que está escrito. Não vá além do que a Escritura estabelece como padrão de julgamento. Essa declaração, ela funciona como chave de transição e ao mesmo tempo como aplicação direta. Ao mencionar a si mesmo e a Apolo, Paulo não está apenas ilustrando um princípio, ele está corrigindo concretamente o uso indevido que os coríntios faziam dos seus líderes. Eles haviam transformado ministros em referência de identidade e comparação. Por isso o apóstolo estabelece um limite claro: a igreja não pode ir além do que está escrito. Então, não ultrapassar o que está escrito é, antes de tudo, uma salvaguarda contra a soberba, contra a glória em homens, o gloriar-se em homem. Quando a palavra deixa de ser o critério regulador para nossas motivações, para nossas atitudes, ações e palavras, abrem-se espaços para preferências pessoais, especulações e juízos que exaltam uns e rebaixam outros. É exatamente isso que Paulo denuncia, a fim de que ninguém, observe o texto, se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Meus irmãos, não nos enganemos, isso acontece muito. Eu me lembro que há uns 4, 5 anos, eu vi na rede social de uma cristã presbiteriana, sonhos que eu realizei. Não tem aquelas listinhas de sonhos, você vai colocando certinho, né? E um dos sonhos que ela tinha realizado no último dia do Senhor foi o culto com o reverendo, com a pregação do reverendo fulano de tal. Esse eu já realizei. Um culto com fulano. Ai, realizei meu sonho. Meus irmãos, como isso é idolátrico. Como isso é terrível. E era reformada. Está dentro dos nossos círculos. Isso é terrível, sabe por quê? Você tem que estar bem acompanhado no culto mesmo. Você tem que ouvir o melhor pregador no culto. Mas quem é ele? Quem é a sua melhor companhia?
é aquele que está sempre presente no culto e diz, conforme Hebreus 2, aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo. É Cristo quem fala. É Cristo quem está no meio da igreja. E se eu for para uma igrejinha lá no interior, com um pregador fiel, que expõe as Escrituras ainda de maneira simples, com irmãos crentes, eu estarei no melhor lugar. Eu não preciso colocar na minha lista de sonhos um culto com o fulano de tal. Nós não estamos agindo diferentes do mundo quando fazemos assim. E o povo de Corinto estava fazendo assim. Então, o partidarismo deles não era um problema apenas relacional. Ele nasceu da ruptura com a autoridade da palavra. Porque, irmãos, quando a Escritura deixa de ser o padrão, o homem ocupa o seu lugar. Mas onde a Escritura é o padrão? Eu já falei para os irmãos, eu vou repetir isso mais uma vez, eu gosto de repetir. Eu fico desanimado quando alguém diz, ai pastor, eu gosto tanto da sua pregação. Eu não quero que você goste da minha pregação, sinceramente. Eu quero que você ame a palavra. Você pode dizer, ah pastor, talvez, obrigado por essa palavra, mas depois dizer, como a palavra de Deus é maravilhosa, é preciosa. Como Cristo é precioso, pastor. Nessa noite, ouvindo a palavra, eu pensei, como nosso Deus é maravilhoso. Se você simplesmente gosta da minha palavra, de certa maneira isso mostra o seu foco. Porque pode vir outro pregador aqui e ter um outro estilo. Você já está acostumado, eu estou falando com os da terceira, ao meu. Mas pode vir um com outro estilo que vai pregar a palavra. Irmãos, essa exortação de Paulo, ela reafirma a dependência total da graça. Veja, Paulo aprofunda o argumento com uma sequência de perguntas que desconstroem ou destroem qualquer pretensão humana. Olha o que ele fala no verso 7. Nós aprendemos, ele também faz parte dos versículos Obadias. Pois quem é que te faz sobressair? Sim, tem alguns irmãos que se sobressaem, é verdade. Tem alguns pregadores que são melhores que outros, Deus lhes deu esse dom. E agora ele está falando para eles, tá, você se sobressai, você se destaca, as pessoas olham, ó como essa palavra, meus irmãos, fala principalmente ao meu coração, Deus falando o tempo todo, quem te faz sobressair, e o que tu tens, que tu não te tenhas recebido, e se você recebeu, por que te glorias, como se o não tiveras recebido? Nada é autônomo, nada é originado no próprio homem. Portanto, qualquer forma de vanglória é incoerente com a própria natureza da vida cristã. E se o recebeste, por que te glorias, como se o não tiveras recebido? Essa lógica atinge diretamente a mentalidade dos coríntios e a nossa. Eles se viam como sábios, fortes, espiritualmente avançados. A gente não se sente assim? Nós somos reformados. A gente quase imagina que a gente vai para o céu porque é reformado. Não, querido. Eu sou reformado e posso me submeter a qualquer escrutínio humano, com testes, com perguntas, para perguntar se eu sou ou não e saber se eu sou ou não. Exatamente por ser. Você não vai para o céu porque é reformado. Você sai para o céu porque fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É por isso que você vai para o céu, se você está em Cristo. Então, meus irmãos, os coríntios se viam como sábios, fortes, espiritualmente avançados. Ainda vamos ver isso na epístola. Tinha um grupo que se chamava os espirituais. E não é porque eles andavam de acordo com a palavra, não é porque eles tinham algumas experiências místicas, mas essa autopercepção estava desconectada da realidade do Evangelho.
a ultrapassarem o que está escrito, eles passaram a adotar critérios humanos de avaliação, os mesmos que Paulo já havia confrontado nos capítulos anteriores. Ao mesmo tempo, irmãos, ao colocar a si mesmo e Apolo como exemplo, Paulo está demonstrando que fidelidade ministerial não está inseparavelmente ligada, ou está separadamente ligada à submissão à palavra. O verdadeiro despenseiro não cria conteúdo, no sentido estrito da palavra. Ele não adapta a mensagem para agradar, ele não constrói sua própria identidade ministerial. Ele permanece nos limites da revelação, seguindo um ensino que é comum a todas as igrejas fiéis de Cristo. Assim, esse ponto aqui, meus irmãos, ele expõe a raiz interna das divisões, uma compreensão distorcida da graça, que se manifesta em orgulho, comparação e exaltação humana. Quando a igreja perde de vista tudo o que é recebido e abandona o parâmetro da palavra, ela inevitavelmente se fragmenta. O chamado de Paulo é pungente. Retornar à Escritura como única regra suficiente, infalível, inerrante, de fé e prática, e a graça como fundamento de toda a vida cristã. Quando a igreja ela permanece nesses limites, nos limites do que está escrito, e reconhece que tudo é recebido pela graça, ela não apenas corrige seus critérios de avaliação, mas ela é conduzida a um padrão de vida que reflete o próprio Evangelho. E esse padrão é o que eu chamo de lógica da cruz, o que nos leva ao terceiro ponto. O ministério deve ser compreendido à lógica da cruz. E Paulo não poderia terminar de maneira mais magistral esse trecho. Observe os versos 8 a 3. Se o ministério deve ser avaliado pelo juízo de Deus e regulado pela sua palavra, então ele também precisa ser entendido segundo o padrão que Deus estabeleceu na história da redenção, a cruz de Cristo. É exatamente nesse ponto que Paulo intensifica seu argumento, expondo não apenas um erro conceitual, mas uma distorção existencial na vida da igreja. Ele inicia com uma ironia, veja aí, uma ironia contundente, verso 8: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Vocês não precisam de nada, é o que ele está dizendo. Isso é ironia, obviamente. Essa linguagem, portanto, não é elogio, ela é um confronto. Os coríntios, eles tinham construído uma percepção inflada de si mesmos, eles se consideravam espiritualmente realizados. Eu já tenho meus, vamos fazer uma aplicação, contextualização, eu já tenho meus influencers reformados, eu já tenho uma influência que me ensina como ser mãe, tenho um outro que me ensina como ser um bom estudante, e tem o pregador tal que fala disso, e o pregador X e Y. Eles tinham essa percepção, e veja, Paulo fazia parte dos preferidos, e ele não quer fazer parte disso. Eles consideravam-se espiritualmente realizados, como se já tivessem alcançado a condição de plenitude. E a ironia de Paulo revela o contraste entre essa autopercepção e a realidade do Evangelho. Eles viviam como quem já participa plenamente da glória, enquanto ignoravam o caminho pelo qual Deus conduz seu povo. Qual é o caminho? Veja como em seguida o apóstolo estabelece o contraste. Ele diz: vocês chegaram a reinar sem nós. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em que lugar? Em último lugar. Bom, os novos apóstolos, os falsos apóstolos contemporâneos, eles se colocam em primeiro, né? A igreja leva às vezes o nome deles, eles passam para os seus filhos, aí tem uma briga na justiça, o apóstolo, o bispo. Mas Paulo está dizendo que o verdadeiro apóstolo, ele foi colocado em que lugar? Em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. E Paulo, observe, ele vai estabelecer um contraste direto na sua ironia. Ele diz no verso seguinte: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Veja o jogo de palavras. Ele diz: por causa de Cristo nós somos loucos. Por quê? Porque a palavra da cruz é loucura. Mas vocês são sábios. Não é porque vocês são sábios mesmo em vocês, não. Porque vocês estão em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Aqui, meus irmãos, se evidencia a inversão de valores. Aquilo que os coríntios buscavam, sabedoria, força, prestígio, correspondia aos critérios do mundo.
Já os verdadeiros apóstolos, em sua fidelidade ao Evangelho, eles eram identificados com categoria que o mundo rejeita: loucura, fraqueza, desprezo. Isso não é acidental, trata-se da lógica da cruz, que subverte os padrões humanos. Veja, quando ele diz que nós fomos tornados espetáculo ao mundo, ele diz não só ao mundo físico, ao mundo metafísico também, ao mundo espiritual, tanto a anjos como a homens. É interessante essa palavra espetáculo, porque ela remete exatamente àqueles espetáculos do primeiro século, que ocorriam nos grandes estádios. Você sabe, quando ele diz mais à frente que nós somos como a escória do mundo, temos sido considerados, até agora temos chegado a ser considerados, verso 13, lixo do mundo, escória de todos. Sabe qual é o contexto aqui? Os piores criminosos que eram condenados à morte, os grandes inimigos do império, os mais terríveis facínoras, eles eram presos. Como eles eram condenados à morte, os imperadores romanos diziam: vamos fazer dele um espetáculo, ele vai morrer, que ele morra nos divertindo. Nasce então a luta entre homens e animais. Colocavam-se homens, alguns deles até guerreiros, mas ou mercenários ou fora da lei, e colocavam-se ursos, leões, tigres, e eles tinham que lutar. E o povo se divertia. Eles estavam condenados à morte, eles eram um lixo da sociedade. E depois isso passou para a luta entre os famosos gladiadores. Eram todos criminosos, condenados. Então Paulo, ele vai abandonar a ironia no verso 11 e descrever a realidade concreta do ministério apostólico naquela época. Não era um ministério abastado, com uma mansão, com um heliporto, como muitos, eu diria, a maioria dos apóstolos de hoje, entre aspas. Olha como Paulo descreve o ministério apostólico. Ele diz: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Você vê, essa descrição é deliberadamente crua. Os apóstolos ocupam, nas palavras do próprio Paulo, o último lugar como homens condenados à morte, tornados em espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. E essa imagem remete, como eu falei, ao contexto dos espetáculos públicos do mundo greco-romano, onde os condenados eram expostos à humilhação e à morte diante da multidão. Assim, Paulo comunica que o ministério apostólico não se encaixa nos moldes de honra e prestígio valorizado em Corinto. Mas ele se identifica com sofrimento, exposição e desprezo. Observe que, além das privações físicas, fome, sede e nudez, há também a perda de dignidade social. Eles são esbofeteados. Paulo foi chicoteado. Eles não possuem estabilidade. Eles trabalham com as próprias mãos e nos afadigamos, verso 12, trabalhando com as nossas próprias mãos. É o que ele está dizendo. E em uma cultura que valorizava status e posição, isso os colocava entre os desprezíveis. Eles são vistos como loucos por causa de Cristo, não porque lhes falte razão, mas porque sua fidelidade se alinha a um evangelho que o mundo considera insensato. Para onde isso aponta? Sofrimento, nudez, ser esbofeteado, ser como um lixo. Para a cruz. A cruz era o pior tipo de condenação que alguém poderia ter para Cristo. Ainda mais marcante, meus irmãos, é a forma como eles respondem a esse tratamento. Veja o verso 13. Quando injuriados, quando a gente é ofendido publicamente, o que é que nós fazemos? Nós bendizemos, nós abençoamos aquele que nos injuria. Não, se Paulo fosse hoje, ele diz: nós não vamos para a rede social promover o cancelamento daquela pessoa, não. A gente bendiz. Quando perseguidos, suportamos, crente, presta atenção no que Deus está falando. Quando perseguidos, suportamos.
Quando caluniados, procuramos conciliação. E essa postura, irmãos, não é fraqueza passiva, é uma expressão ativa da vida moldada pela cruz. Eles não apenas o evangelho, eles não apenas pregam o evangelho, eles incorporam o evangelho. O ministério da palavra é confirmado por uma vida que reflete o caráter daquele que foi crucificado. E Paulo conclui com essa afirmação extrema: chegamos a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. E esses termos, meus irmãos, eles expressam o nível mais baixo de desprezo social. No entanto, é exatamente nesse lugar que se evidencia a fidelidade do despenseiro. O ministério, à luz da lógica da cruz, ele não é autenticado por reconhecimento humano, mas pela conformidade com o caminho de Cristo. E assim, o padrão apostólico desmascara o triunfalismo espiritual dos coríntios. O problema não era apenas como eles pensavam, mas era como eles viviam. Eles haviam adotado uma forma de cristianismo que buscava glória sem cruz, exaltação sem sofrimento, reconhecimento sem fidelidade. Paulo, então, os está chamando de volta à realidade do Evangelho. O verdadeiro poder de Deus se manifesta não nos moldes do sucesso humano, mas na fraqueza, no serviço e na perseverança daqueles que permanecem fiéis. Eu fico imaginando, às vezes, irmãos, como eu vou terminar meu ministério. Às vezes eu me ponho a imaginar quando será o último culto. Pode ser que ele não seja programado por mim, seja o último culto e eu não sei. Mas pode ser que, por sua graça, Deus me conserve bem velhinho e haja um momento que eu não consigo mais pregar. E então eu prego no meu último culto. E eu estou imaginando que, se seguir mais ou menos um padrão de rotina, eu serei provavelmente homenageado, haverá choro, abraços. E quando eu começo a pensar nisso, eu não penso como um desejo exatamente, eu começo a me comparar com gente como o apóstolo Paulo, como ele terminou seu ministério. Se você quiser, você pode abrir em 2 Timóteo capítulo 4. Ali a partir do verso 8, mais ou menos. Como Paulo terminou o ministério? Você pode acompanhar no seu texto. Ele diz: procura vir ter comigo depressa. Ele fala assim para Timóteo: porque Demas, um dos seus cooperadores, Demas, um copastor, me abandonou, tendo amado o primeiro século, me abandonou, se foi para Tessalônica. Mas outros também tiveram que abandoná-lo por causa da missão. Tito Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Mas ainda não é suficiente, Lucas fazia visitas a ele. Paulo estava num calabouço frio e escuro. As prisões romanas eram feitas para humilhar, era lá no fundo, no subterrâneo, sem ver a luz. Frio. E ele diz: quando tu vieres, traze contigo a Marcos, porque ele me é útil para o ministério. E traz também a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Por que a capa? Ele estava passando frio. E ele diz: traze também os livros, principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos eram o Antigo Testamento. Eu quero terminar lendo a minha Bíblia. Mas ele ainda diz, lembrando do passado recente, Alexandre o latoeiro, alguém da igreja, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará o pago, e tu livra-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Portanto, era alguém que ainda estava na igreja. Mas aqui vem um ponto, meus irmãos, que é terrível para a vida de um pastor. Um pastor, ele se entristece, ele se amofina com uma simples ovelha, que de alguma maneira pode desprezá-lo. Mas olha o que Paulo diz na sequência. Eu não sei qual é o versículo. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Não é isso que está escrito aí? Ninguém. Da igreja. Estão falando de crente. Você já imaginou? Naquela época, qualquer cidadão poderia se colocar ao lado do réu e defendê-lo. Certamente tinha gente. Provavelmente ele estava preso em Roma. Tinha gente com capacidade para defender. Ele disse: ninguém. Antes,
todos me abandonarem. Eu não imagino esse cenário para mim. Eu não vou nem dizer que eu não desejo, eu não imagino isso. Mas ele disse, ninguém, todos me abandonaram. Você já imaginou a igreja toda abandonando o pastor na hora que ele mais precisa, por causa do evangelho? O que ele diz? Que isto não lhe seja posto em conta. Aí, pensando e fazendo essa comparação, eu fiquei perguntando, Deus, o que importa no fim do ministério? As homenagens? Não. Porque eu sei que um dia eu não poderei mais pregar. E eu fico pensando, o que eu vou fazer quando eu não puder pregar? É um dos maiores prazeres da minha vida. Mas então eu encontro esse apóstolo dizendo, o Senhor, porém, essa é a diferença, o Senhor, porém, mas Deus, Cristo, não me abandonou, e Ele é suficiente. O Senhor, porém, me assistiu e me revestiu de forças e me livrou da boca do leão. E sabe qual é o maior prazer de Paulo? Ele vai morrer naquela prisão, é a última carta dele. Ele diz, a palavra de Deus foi completada, eu consegui completar a carreira, e Ele me livrará e me levará para o seu reino celestial, a Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Então eu lembrei, Senhor, ajuda-me a mentalizar isso, que no final de tudo, quando eu não tiver um púlpito para pregar, quando eu não tiver uma igreja para pastorear, eu possa estar tão conectado contigo, que tu sejas a minha única alegria. Porque de fato é isso que Cristo deve ser para nós. É por isso que o Evangelho e o ministério da palavra pode e deve seguir a lógica da cruz. E com isso eu concluo. O quadro que o apóstolo Paulo traça, meus irmãos, em 1 Coríntios 4, de 1 a 13, nos obriga a rever com seriedade os critérios pelos quais avaliamos o ministério da palavra e a própria vida cristã. Se por um lado Deus julga os seus servos segundo a fidelidade, por outro Ele mesmo estabeleceu em sua palavra os limites e o conteúdo desse ministério e mais, confirmou esse padrão na lógica da cruz evidenciada na vida dos apóstolos. Então, ao retornarmos ao cenário apresentado no início, na introdução, marcado pela valorização de figuras públicas, pela influência de vozes distantes e pela tendência de medir o ministério por visibilidade, eloquência ou alcance, nós percebemos o quanto esse contexto se aproxima em essência do problema enfrentado pela igreja de Corinto, o nosso problema hoje. Porque ainda hoje há o risco de substituir os critérios de Deus por parâmetros humanos, de absolutizar preferências pessoais e de fragmentar a igreja a partir de afinidades com determinados nomes ou estilos. O resultado é duplo. De um lado, ministérios locais são comparados de maneira injusta e frequentemente desvalorizados. E isso não é um desabafo, porque eu não me sinto assim. Então eu me sinto tranquilo para falar isso. E de outro, há comunidades expostas a uma multiplicidade de vozes que nem sequer se harmonizam com o ensino das Escrituras, gerando instabilidade, superficialidade e juízos precipitados. E nesse ambiente, o orgulho espiritual ocupa terreno fértil e a unidade da igreja é comprometida. Porém, meus irmãos, esse texto nos chama de volta ao essencial. O ministério da palavra não pertence ao homem, mas a Deus. Os ministros da palavra são despenseiros, não proprietários. O critério não é o sucesso, é a fidelidade. O padrão não é a glória visível, mas a cruz. E a medida final não é a opinião humana, mas o juízo do Senhor, que sonda não apenas as obras, mas as intenções do coração. Diante disso, a pergunta que se impõe não é apenas como avaliamos os outros, mas como cada um de nós tem se posicionado diante da palavra. Nós temos permanecido nos limites do que está escrito? Não confunda o que está escrito, o que você ouve por aí, com o que você ouve por aí.
Nós reconhecemos de fato que tudo que possuímos foi recebido pela graça. Nossa compreensão do ministério da palavra e da vida cristã está alinhada com a lógica da cruz. Se este é o padrão estabelecido por Deus, então não há espaço para uma fé moldada por preferências pessoais ou critérios culturais. Assim, um chamado à humildade, à submissão à palavra e à fidelidade perseverante. E é justamente nesse ponto, irmãos, que o texto nos conduz adiante. Se o ministério deve ser compreendido à luz do juízo de Deus, da palavra revelada e da cruz de Cristo, então a correção pastoral é necessária. É o que o próprio apóstolo fala na sequência, que nós vamos falar depois na igreja, na próxima mensagem. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, levando-nos a nos autoavaliar. Como nós olhamos o ministério da palavra? De que perspectiva? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, porque a tua palavra nos confronta. De modo especial, nesta noite, ela falou a mim, porque aponta para a minha responsabilidade. Mas eu espero, sinceramente, que ela tenha falado aos meus irmãos. Que eles possam avaliar como têm se relacionado com o ministério da palavra. Que vozes eles têm ouvido. Que motivações os têm levado a escolher suas preferências. E qual a sua posição em relação à importância do ministério e da igreja local. E aqueles aqui, ó Deus, que ainda se encontram desigrejados, que talvez por alguma decepção que tiveram possam ser levados a refletir, a se arrepender do seu pecado, sabendo que mesmo a igreja como Corinto ainda era chamada de santificada em Cristo. E sempre vale a pena fazer parte de uma comunidade. Que o Senhor também leve aqueles que pertencem à comunidade a nunca se gloriarem nos homens, nem no seu pastor, nem mesmo na sua doutrina, mas gloriar-se em Cristo Jesus. Que é a única glória, o único orgulho que devemos ter na vida. Aplica, pois, a palavra ao nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.